Fala, meu povo! Não é novidade para você que a comunidade Filho de João Batista vai completar em janeiro de 2020 18 anos de comunidade de vida. Nesses 18 anos nós já tivemos muitas casas, temos a fazenda de dependente químico, onde já passaram 1000 e tantos dependentes nesses anos todos. Tudo gratuito, uma despesa altíssima, em torno de 80, 90 mil todo mês. É essa luta que você já sabe no Brasil em viver da providência. Uma das grandes fontes de sustentação da comunidade são os nossos produtos. Você pode entrar no nosso e-commerce www.filhojoaobatista.com.br, onde você adquire a novena, nossos livros, nossos box, nossos aromatizadores, camisetas. Então cada produto que você adquire, você está ajudando aí nessa sustentação mensal que é osso. Outra fonte da nossa providência é o nosso projeto chamado Solidarize. A pessoa realiza um cadastro e todo mês ela recebe uma revista em casa, e essa revista vai com um boleto no valor que ela quer contribuir, ok? E você entra para o grupo da sustentação dessa obra. Nós pagamos você com muito jejum, muita oração, seco de Jericó, quarentena de São Miguel, jejum de Daniel. O tempo inteiro nós estamos aqui blindando espiritualmente os nossos colaboradores, enquanto eles em retribuição nos ajudam financeiramente. E é claro, a revista também é maravilhosa. Essa revista, por exemplo, porque olhou para a humildade de sua escrava. Então, a partir de Maria, essa revista está tratando sobre a humildade. Olha a outra revista: se não puser a mão em seu lado, não acreditarei. É a frase de Tomé, olha aqui, ó, enfiando o dedo no peito de Jesus. Tratamos aqui sobre a fé e a descrença na nossa realidade atual. Essa revista aqui de agosto veio tratar sobre adoremos, sobre a adoração ao Santíssimo, sobre os tabernáculos que estão abandonados pelas igrejas afora do mundo inteiro. E em setembro estamos tratando de combate espiritual. Então essas são algumas das edições das nossas revistas. É uma revista que é rezada, pensada, organizada mês a mês, ela é mensal, para chegar na sua casa, abençoar a sua vida e te ajudar, ok? Você que não é sócio ainda, você que deseja fazer parte do grupo Solidarize, receber a revista e nos ajudar mensalmente, entra nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso site, nosso Instagram, você já sabe tudo, né? E o nosso telefone também, 31 é o DDD, Minas Gerais, 3771-9200, de 8 a 5, horário comercial. Então, de alguma forma, a gente se torna família. Ok, meu povo? Deus te abençoe desde já, você que já é Solidarize e que já é sócio da nossa obra. Nesse mês nós estamos tratando sobre combate espiritual, e você sabe que há 2 anos e pouco atrás a igreja perdeu um dos maiores exorcistas que ela já teve, que é o padre Gabriel Amós. Alguns exorcismos da igreja, claro, tem permissão de Roma para que seja gravado, e nesse processo de gravar, a ideia é estudar alguns casos para aprimorar mais ainda os rituais de exorcismo. Então, o padre Gabriel Amor nos testemunha que ele foi fazer um exorcismo muito mega complicado, e nesse exorcismo que ele estava com autorização de Roma gravando, o demônio disse nesse exorcismo que existe uma hierarquia de demônios, composta de 8 demônios grandes que trabalham dentro das igrejas para poder destruir as famílias e a fé dos fiéis. E nós vamos rapidamente aqui estudar esses 8 demônios da hierarquia, que o demônio, sendo gravado, filmado, disse ao padre Gabriel Amor no exorcismo, são os demônios que têm agido hoje dentro das nossas igrejas. O primeiro demônio da hierarquia é o diabo. Diabo do grego é diabolos, que significa aquele que entra no meio de uma relação para dividir. Nessa ideia de diabolos, o demônio trabalha em 3 coisas. Primeiro, provocar divisão. Então, se tem muita divisão, muita contenda, muita briga, e você sabe que tem dentro das nossas paróquias, das nossas famílias, é o diabo que trabalha nisso. A segunda coisa que ele trabalha é na desobediência.
Quando Deus disse lá no Éden, você pode comer qualquer coisa, menos aquele fruto proibido. Então, quando Adão e Eva comem do fruto proibido e desobedecem a Deus, você já sabe o tamanho do problema que isso deu. É o diabo que estava ali na serpente, o diabolus trabalhando nisso. E a terceira linha de atuação do diabo é o orgulho de querer ser como Deus. Quando a serpente diz, se vocês comerem desse fruto, vai abrir o pensamento de vocês e vocês serão como deuses. Então, o diabo trabalha dentro da igreja para destruir as pessoas e as famílias com 3 tipos de atuação. Primeiro, provocando briga, contenda, divisão, partidos. Segundo, na desobediência, por isso que é tão difícil obedecer hoje, porque as pessoas não querem mais obedecer, não aceitam mais correção. E terceiro, o orgulho, a ideia da arrogância, da prepotência, da vaidade, né? E por aí afora. Segundo tipo de demônio da hierarquia é o Beelzebul. O Beelzebul é considerado os demônios da heresia. O que é uma heresia? É uma mentira muito bem contada, a ponto de que a gente acredita que é uma verdade. Quando, por exemplo, você diz que o demônio não existe, isso é uma heresia. Quem é responsável por isso? É o Beelzebul. Quando você diz que casais que não são casados, que estão namorando, estão fazendo sexo antes do casamento, mas se tem amor, isso não é pecado, que o importante é o amor, isso é uma heresia. O Beelzebul é responsável por isso. Quando você diz que você não tem pecado, que você é muito trabalhador, que você não trai a sua esposa, que a sua vida é só trabalhar e família, isso é uma heresia. São João diz que aquele que diz não ter pecado, ele é um mentiroso. Então a pessoa que acha que não precisa conversar, que não precisa de ir à missa, que você quase não tem pecado, que você não confessa porque você não faz nada de errado, né? Aquela famosa palavra, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, isso é uma heresia. Outra heresia, quando você diz que você trabalha tanto, é por isso que você não vai à missa domingo, mas Deus perdoa, porque Deus conhece seu coração, isso é uma heresia também. Então o Beelzebul é responsável para espalhar heresias dentro da igreja, e as heresias são mentiras muito bem contadas, que a gente chega a acreditar que aquilo realmente é de Deus e que aquilo é verdade. Terceiro demônio é o Belial. O Belial é considerado a besta do Apocalipse. O Belial é responsável por criar um esfriamento na fé. A pessoa fica patinando, andando em ciclo. Ela não consegue mais rezar, ela não tem brilho no olhar, ela não tem sorriso nos lábios, o coração já não vibra mais. Ela até gosta, ela está dentro da igreja, mas ela olha tudo isso e ela se sente uma pessoa morta. Então ela não tem uma fé viva. E hoje, nos nossos dias, isso tem acontecido muito. O meu maior medo não é as pessoas saírem da igreja, porque muitas pessoas não saíram da igreja, mas elas estão dentro da igreja extremamente frias, mortas, sem vida, sem brilho, sem fervor. E o Belial, que é a besta do Apocalipse, é responsável por deixar as pessoas dentro da igreja sem vida, sem esperança. Elas não acreditam em mais nada, o coração não arde e a alma não queima mais. O quarto demônio é o Asmodeu. Ele aparece no livro de Tobias, capítulo 3, versículo 8. O Asmodeu é responsável por destruir famílias, claro, famílias do mundo inteiro, mas famílias também da igreja, através da sexualidade. Nós temos um vídeo explicando sobre o jejum de Sara e Tobias, depois você pode assistir aqui, onde conta toda a história da trama de Asmodeu na vida de Sara e na vida de Tobias. Então você pode assistir isso. Mas o Asmodeu é responsável por destruir famílias, deixando as pessoas dentro da igreja escrava de masturbação, escrava de adultério, escravo de fornicação, que é sexo fora ou antes do casamento, essa idolatria terrível do corpo, né? Essa onda toda da sexualidade aflorada e prostituída que vive hoje as famílias também da igreja. Porque tem muita gente que está muito bonitinha ali na missa, no grupo de oração, mas quando você olha as redes sociais dessas pessoas, o tipo de roupa que ela veste, a forma que ela se apresenta,
há uma incompatibilidade entre o que é apresentado na sexualidade e entre o que é vivido dentro da igreja. E o Asmodeu é esse demônio que vai separar famílias, destruir casais e corromper através da sexualidade. O quinto demônio é o Astarote. O Astarote é considerado o tesoureiro do inferno. Ele é responsável por produzir idolatria nas pessoas. A pessoa não paga o dízimo, a pessoa fica muquirana, ela gasta, mas ela não investe nas coisas de Deus. E então ela trabalha em 2, 3 lugares, ela faz hora extra e ela corre atrás de dinheiro e ela luta por mercado de trabalho, por vender, por bens e deixa a pessoa fora da caridade. Ela não consegue doar, ela não consegue se desprender e ela vai criando ali uma teia de aranha que a pessoa vai ficando escrava da vida financeira, do comércio, uma verdadeira idolatria aos bens e ao dinheiro. Muita gente vivendo assim dentro da igreja. O sexto demônio é o Balberite. O Balberite é o demônio da blasfêmia. O que é a blasfêmia? Quando você diz que não acredita em milagres, é uma blasfêmia. Quando você diz que Jesus não está na Eucaristia, é uma blasfêmia. Quando você rejeita as aparições de Nossa Senhora, isso também é uma blasfêmia. Quando você diz que Maria não era virgem, isso é uma blasfêmia. Quando você diz que Maria teve mais filhos, isso é uma blasfêmia. A blasfêmia é você não acreditar na mística da igreja, não acreditar nos mistérios. Então, quando você relativiza as coisas, então isso é uma blasfêmia. Quando você diz, para que eu confesso com o padre? O padre também peca. Então você está rejeitando a autoridade do sacerdote de perdoar pecados, que é João 20 e Mateus 16. Isso é uma blasfêmia. Então a blasfêmia, que é responsável aí o Balberite, é tirar tudo que é sagrado, que é mistério, que é místico, que é profundo da vida, e você passa a enxergar tudo como natural e normal. Essas pessoas vão ficando cada vez mais céticas. Elas estão às vezes dentro da igreja, mas ela não sente nada, não acredita em mais nada. Isso é grave. O sétimo demônio é o Aliramaque. O Aliramaque é considerado o guarda-roupa do inferno. Ele é responsável pelas modas, ele é responsável por esses cantores que se tornam ídolos, ele é responsável pelos desenhos, ele é responsável pelas quebras de valores familiares através de músicas, de condutas, de referências. Por que é chamado guarda-roupa? Porque o Aliramaque é o demônio que dita tudo aquilo que hoje nos irrita. A forma das pessoas se vestirem, de se comportarem dentro da igreja, essa sensualidade deflorada, essa propagação da música prostituída, das modas, dos artistas, essa lacração toda faz parte do Aliramaque. Ele é responsável por difundir o feminismo, ele é responsável pelo esse extravio da sexualidade das pessoas. E por último, o oitavo é o demônio chamado Nergal. O Nergal é o demônio da corrupção. É considerado o demônio que age nos políticos, também o demônio que age nos traficantes, mas também o demônio que age em muitas pessoas dentro da igreja, quando você quer furar fila, levar vantagem, guardar cadeira para quem não está aqui, quando você quer burlar as leis, quando você quer virar o carro onde não pode, estacionar na vaga proibida, esses jeitinhos que é considerado jeitinho brasileiro, de querer fazer tudo escondido, sonegar o imposto, falsificar uma coisinha. Quem está por trás disso é o demônio Nergal, que é o demônio da corrupção. Portanto, Diabo, Belzebu, Belial, Asmodeu, Astarote, Balberite, Aliramaque e Nergal. Esses são os 8 demônios que compõem uma hierarquia para atuar dentro da igreja e das famílias. Quem ditou essa hierarquia foi o próprio demônio, num ritual de exorcismo, gravado com autorização de Roma pelo padre Gabriel Amor. Se tem algum demônio desse agir na sua vida, em nome de Jesus, manda ele embora.
Às vezes o demônio não age simplesmente na possessão, ele age na cultura, ele age nos comportamentos, e se você tem esses comportamentos, então tem ação de demônios agindo na sua vida. Você precisa mudar seu comportamento, se confessar, rever a sua conduta, porque sorrateiramente muitos estão sendo destruídos dentro da igreja por causa da ação desses demônios. Deus te abençoe, viva Nossa Senhora e vamos para cima amadurecer na fé em nome de Jesus.